Será que você está na carreira certa? Bom, essa pergunta costuma acontecer quando eu faço os programas de coaching, né, e o programa Carreira 4.0, porque muitos profissionais têm dúvidas com relação à própria carreira. Isso é natural, porque o próprio conceito de carreira é algo relativamente novo. Até uns 40, 30 anos atrás, as relações de trabalho elas eram vistas e eram praticadas de uma forma diferente. Até porque a graduação não era algo tão comum como hoje. Então, os profissionais que faziam faculdade, né, que tinham uma graduação, eles acabavam sendo considerados profissionais que se destacavam, né, que tinham um conhecimento realmente, né, muito maior do que os outros profissionais. Então, o conceito de carreira vinha de pessoas que estudavam muito e de que seguiam por uma linha quase reta, né, era um sentido linear mesmo da trajetória profissional. Então, quando a gente fala de carreira hoje, né, as coisas mudaram tanto no mercado que falar de carreira não é mais falar nesse sentido linear, que você se forma em engenharia e você vai ser um engenheiro de carreira, ou que você tem que necessariamente fazer medicina. Enfim, hoje os conceitos mudaram muito. Então, carreira passou a ser realmente a trilha de profissão que você segue, né? A trilha profissional que você segue e que isso pode ser muito variado. Não necessariamente a pessoa precisa seguir pelo caminho que ela teve de formação. Então, a pessoa se forma em engenharia, mas vai para administração. Dentro de administração, ela consegue trabalhar em 2 ou 3 departamentos diferentes até chegar a um cargo de executivo, né? E de repente ela se formou lá em engenharia elétrica e depois de 20 anos a pessoa se torna uma executiva, um executivo da área de logística, né, por exemplo. Então, não necessariamente a carreira precisa estar hoje, né, totalmente alinhada ou atrelada à área de formação. E também, devido à infinidade de opções que existem no mercado, também é possível que as pessoas queiram fazer mudanças, né? Então a pessoa começa, ela se forma na área de marketing, mas depois ela gosta muito de trabalhar com compras e depois ela quer trabalhar com vendas e depois ela quer abrir um próprio negócio e trabalhar, sei lá, com alimentação. Então isso é possível, fazer essas mudanças, né? E as pessoas normalmente fazem isso em busca de satisfação. Existem 2 fatores principais que motivam a carreira. O primeiro é a questão do sustento, né? A grande maioria das pessoas tem que trabalhar para se sustentar, então a questão do sustento ela é fundamental, né? Mas cada vez mais a satisfação, a realização, então fazer aquilo que eu gosto, me identificar com as atividades que eu pratico, vem sendo importantes para os profissionais. Isso porque a gente vive num mundo muito competitivo, né? E que as coisas começaram a se transformar. E é sobre essas transformações que as pessoas precisam começar a ouvir, sabe? Tem muita gente falando sobre isso há bastante tempo e a realidade é que a maioria dos profissionais meio que se recusam a olhar para esse assunto, né? A realmente encarar o fato de que precisa mudar. As mudanças elas vêm acontecendo, todo mundo sabe disso, né? Muito puxado pela tecnologia, pelas mudanças da tecnologia e o impacto que tudo isso tem na nossa vida. Então, a necessidade do inglês para qualquer profissão, isso é uma realidade. As pessoas ainda resistem muito, né, a aprender o inglês, porque eu não uso, porque eu usei uma vez ou outra, e a gente, na verdade, tem um contato com o inglês muito maior do que a gente imagina. Então, ter essas ferramentas, né, ter essas habilidades, ter ferramentas se torna cada vez mais importante. E aí entra a questão até das soft skills, né, que são as habilidades comportamentais e hoje que a gente chama de human skills, que são as habilidades humanas, como criatividade e o próprio relacionamento. Então, quando a gente fala de carreira hoje, a gente está falando do profissional, né, que precisa mudar o seu conceito e a sua visão do que é o trabalho para si. Né? Então, o que é o trabalho para mim? O trabalho é a forma que eu me realizo, é a forma que eu consigo me sustentar, mas aquilo que eu faço é o meu trabalho. Né? Então, o trabalho pode ser remunerado ou não, né? A gente trabalha em casa para fazer as nossas tarefas, a gente trabalha cuidando de filhos, a gente trabalha de várias formas, fazendo trabalho voluntário, né? Que é trabalho, é chamado de trabalho, mas tudo aquilo que a gente faz, que a gente constrói, que gera um resultado, que gera um impacto, é um trabalho. Então, mudar a visão e o conceito do trabalho é realmente o primeiro passo para que a gente possa começar esse processo de mudança, né, de mentalidade, de visão
e de comportamento sobre o mercado de trabalho. Então, entender que não é só uma questão de você se atualizar com relação a softwares, né, com o uso de ferramentas tecnológicas. É uma questão de mudar a sua visão com relação ao seu trabalho, a como você vê a sua carreira. Então, ainda nós temos uma predominância de empresas, de empresários e de gestores de dependência, né? Então, ainda existe essa visão dos profissionais de uma certa dependência. Porque de fato a gente precisa trabalhar para se sustentar, né? A visão ela acaba sendo muito mais de dependência do que de troca e de correlação, que é assim que deveria ser visto. Então, todo profissional é um prestador de serviço, todo profissional está no mercado vendendo o seu trabalho, vendendo o seu conhecimento. E quanto mais a gente consegue trazer esse conceito de que eu sou um profissional, o que eu estou vendendo para o mercado, o que as empresas estão comprando de mim, né? Então, eu trabalho com contabilidade, eu estou vendendo um pacote de conhecimento contábil para essa empresa que pode me contratar CLT por tempo indeterminado, porque é um trabalho periódico, né? Todos os meses eu tenho que fazer as mesmas atividades, mas então é isso que eu vendo. E será que outras empresas também querem comprar o meu serviço ou será que só essa empresa quer comprar meu serviço? E aí entra toda uma questão realmente da gente se enxergar como um prestador de serviço no sentido de o que mais eu posso oferecer? Como eu forneço esse trabalho, esse serviço, né, para o meu cliente. Então, será que eu me relaciono bem com o meu cliente? Será que o meu comportamento é um comportamento de um prestador de serviço, de um profissional? E por que esses prestadores de serviços que fazem de uma forma autônoma, né, ou mais pontual, a gente enxerga de uma forma, e por que a gente se vendo como profissionais CLT, a gente se enxerga de um jeito tão diferente, né? E tem vários motivos, mas a questão é olhar para a nossa carreira como realmente algo que parte do profissional para o mercado, e não mais como as empresas, né, como pais e mães que pegam esses profissionais, né, e que pagam essas pessoas quase que como um benfeitor, né? Então, essa relação de dependência é que tem que ser mudada, é que tem que ser revista, tem que ser ressignificada muito, né, muito profundamente. As pessoas cada vez mais entenderem que elas são donas das próprias carreiras, então você é o dono da sua carreira, é você quem deve decidir. E inicialmente pode ser difícil trazer esse conceito, já que você trabalhou a vida toda, né, dessa forma, então vendo as empresas têm que me contratar, né? Daí surgem muitas dificuldades, inclusive de recolocação, né? Que as pessoas ficam, nossa, a empresa não quer me contratar, a empresa não me chama, então é você quem tem que vender. Se você não está conseguindo vender o seu serviço, você tem que dar um jeito de chamar a atenção do seu cliente, né? Como que você está fazendo a venda do seu serviço no mercado? Então, envolve conhecimento de estratégia, de comunicação, de posicionamento, né? Inclusive de imagem. E isso não é mais só para quem quer se recolocar. Aí a pessoa entra na empresa e acha que está tudo certo, que vai ficar o resto da vida lá, né? Quantas pessoas se recolocaram agora na época de 2015, né, até 2018, e que, nossa, eu vou me desenvolver, eu vou fazer inglês, vou fazer isso, e entrou na empresa, já esqueceu tudo, né? Realmente, muitas vezes, tem um excesso de demanda, né, de trabalho, então a pessoa não tem muito tempo para se dedicar, mas a questão é rever, né? Então, se eu passei por um período difícil para conseguir me recolocar, será que é só porque tinha uma crise, né? Claro, e tinham poucas vagas realmente, mas será que eu não tenho que rever o meu papel, a minha postura e ver o meu mercado, né? Será que tem empresas querendo me contratar? Será que aquilo que eu estou vendendo de serviço ainda é necessário para esse mercado? Então, quando a gente começa a se enxergar como um fornecedor de serviços e rever o nosso pacote, né, de serviços que a gente está oferecendo para o mercado, é aí que surge uma visão de que, bom, de repente o meu pacote está desatualizado, porque a maioria das pessoas que eu estou vendo, elas conseguem trabalhar com outros sistemas, elas fazem algumas coisas além daquilo que eu faço, elas têm um conhecimento a mais, elas sabem outras ferramentas que eu não sei. Então, eu preciso atualizar o meu pacote de serviços para prestar esse serviço da melhor forma para o meu cliente, né? Inclusive a minha imagem e o principal. Se antes o comportamento era até irrelevante em alguns momentos, como da contratação, e até dentro da empresa, deixa ele lá, ele é chato, né, ele é grosso.
mas está trazendo resultado. Cada vez menos isso tem sido tolerado dentro das empresas. Então, a maioria das pessoas sempre foram demitidas pelo comportamento, e isso já é de muito tempo, né? Mas dependendo do comportamento, dependendo do resultado que essa pessoa traz, ela ainda era tolerada dentro da empresa por causa dos resultados. E hoje, como as pessoas começam a desenvolver muito mais, como a gente tem muito mais concorrência, fica muito fácil você substituir uma pessoa que é boa naquilo que ela faz tecnicamente, que entrega os resultados, mas que é muito difícil de se conviver, por outra que também entrega esse mesmo resultado, mas que consiga se relacionar de uma forma muito melhor, que colabora com o ambiente, né? Principalmente se for um gestor. Então, fica a dica aí para você começar a pensar um pouquinho mais na sua carreira, olhar para você, ver os pontos que você precisa desenvolver, começar a traçar objetivos, né? E começar a olhar para essas mudanças que já estão acontecendo, já não é de hoje, já faz um tempo, né? E que é através disso, é a partir disso, que você pode realmente se desenvolver e olhar para o futuro, né? Que já está acontecendo, mas olhar para isso de uma forma bem real, com muita clareza, né? E fazer o que for preciso para você se desenvolver e continuar vendendo o seu serviço no mercado. Então esse é o novo conceito de carreira, né? E que tem tudo a ver também com o conceito Carreira 4.0, que eu vou falar no próximo vídeo. Eu sou Ana Guedes, da Directiva Desenvolvimento Humano, e até mais.